O vídeo da conversa de hoje não foi feito originalmente para esse projeto. Na verdade, nem foi uma entrevista, foi mais uma collab mesmo, uma conversa, e na época eu ainda nem tinha tido a ideia de fazer o Potências Negras. No dia da gravação, eu estava me despedindo da convidada de hoje, que é uma amiga muito querida que estava indo embora do Brasil em circunstâncias inclusive muito tristes. E aí a gente resolveu ligar a câmera e gravar um vídeo juntos, que era uma coisa que a gente já queria fazer tinha muito tempo. Agora surgiu a oportunidade perfeita para colocar esse vídeo no ar, porque essa amiga sem dúvida é uma potência negra que eu admiro muito. Ela é uma mulher negra, bissexual, feminista e evangélica, uma das articuladoras da Frente Evangélica pela legalização do aborto. Ela é responsável por um trabalho de muita resistência e de muitos desafios, incluindo retaliações, perseguições e ameaças, que foi o que fizeram que ela precisasse ir embora, deixar o país e se exilar. Esse vídeo foi gravado algumas horas antes dela sair para o aeroporto, nessa busca por se manter viva e na luta. E é com muita emoção que hoje eu compartilho essa conversa aqui com vocês, em mais um episódio da série Potências Negras. Hoje a gente recebe a minha alma gêmea, a minha irmãzinha querida, Camila Mantovani. Olá, pessoas queridas! Hoje estou aqui na companhia de uma das pessoas mais maravilhosas desse mundo e uma das pessoas mais importantes da minha vida, Camila Mantovani, e a gente vai ter uma conversa bem boa sobre ela, principalmente, mas sobre todas as coisas maravilhosas que ela tem feito, que a gente tem construído e sonhado juntos. Acho que das pessoas mais importantes da sua vida. Linda! Honrada. Então, amiga, se apresenta para as pessoas, fala um pouco de quem você é, do que você faz. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho 24 anos, sou estudante de teologia atualmente. Milito na Frente Evangélica pela legalização do aborto, milito num coletivo chamado Evangélicos. Meu Deus, eu milito em muita coisa. Nós todos tá cheio de rolê. Sou parte também de um outro coletivo chamado Esperançar, que é um coletivo que pauta cristianismo e direitos humanos. E eu conheci Camila nesse rolê, desses encontros aí, muito por conta de ser um católico LGBT. Camila é evangélica e bissexual. E a gente é basicamente a mesma versão, assim, de gêneros diferentes, né? Porque a gente, tipo, um católico, a outra evangélica, um homem, uma mulher, aí um gay, uma bissexual. E aí a gente fica aqui nos nossos rolês. E a gente tem uns interesses muito parecidos, a gente, tipo, é praticamente a mesma pessoa. É muito verdade. Sense8, a gente é muito Sense8, real. É uma amizade muito específica. E aí é isso, a gente tem sido muito parceiro nesse movimento, nessa militância, no campo não só do cristianismo LGBT, mas principalmente no campo do cristianismo progressista e da defesa das pautas de direitos humanos. Fala um pouquinho como tem sido essa sua luta, quais campos você tem atuado, quais pautas você tem levantado. Eu acho que hoje a minha atuação prioritária tem sido com o debate de gênero, né, principalmente. Muito por conta do trabalho da frente, trabalho com a frente, minha militância na frente é o que é para onde eu dedico mais as minhas forças. A Frente Evangélica pela legalização do aborto. Isso. A gente começou muito durante aquele processo em torno da ADPF 442, que é uma ação que está no Supremo, que pede a descriminalização do aborto, né, até a 12ª semana de gestação. E aí, durante o processo de mobilização para a audiência pública da ADPF no Supremo, a gente se deparou um pouco com a argumentação fundamentalista sobre a ADPF. E a gente ficou assim, muito putas, porque a argumentação era uma argumentação muito arrogante, muito pretensiosa, assim, eram grupos evangélicos que diziam que era antidemocrático descriminalizar o aborto, porque a sociedade brasileira é uma sociedade religiosa e nenhuma religião tem acordo com a descriminalização do aborto. E eu fiquei puta porque, assim, quem é você para falar em nome de todas as religiões e de todos os evangélicos, sabe? Sim. Tipo, quem é você, sabe? Ninguém tem uma procuração para falar em nome de todos os religiosos do Brasil. Então, assim, a gente ficou muito bolada com essa argumentação e a partir daí a gente decidiu se juntar para, se organizar enquanto mulheres evangélicas para mostrar publicamente que, olha, não, o campo evangélico é plural, o campo religioso é plural,
existem muitos posicionamentos diferentes dentro da igreja e ninguém tem essa procuração para falar em nome de todo mundo. Só que aí a gente acabou se deparando, na verdade, com o fato de que o que a gente tinha de trabalho para fazer era muito mais intenso do que só marcar esse posicionamento político. E aí a gente começa a trabalhar com as igrejas. Que é um trabalho que vocês têm feito mais agora, né? Eu gosto sempre de como você conta a história da sua mãe, de como você falou com a sua mãe em relação a essa questão da descriminalização do aborto. E eu vou querer muito que você conte essa história, amiga. A minha mãe, tadinha, né? Tadinha da minha mãe. Mãe, te amo. A minha mãe ficou muito chocada quando ela viu uma reportagem, enfim, alguma reportagem que saiu falando sobre o trabalho da frente e tal. E tinha sido uma entrevista que eu tinha dado. E aí eu cheguei em casa pra visitar ela e ela tava, tipo, muito emocionada, chorando, tipo, eu não acredito que com toda a criação que eu te dei, você tá aqui defendendo o assassinato de bebês. A sua mãe é pastora, Minha né? mãe é pastora, meus pais são pastores evangélicos, né? Então sou nascida e criada dentro da igreja evangélica. E aí ela tava lá chorando, tipo, cara, como assim minha filha defende assassinato de bebês, né? Eu tô, tipo, ela tava muito mal. E eu olhei assim pra ela assustada, tipo assim, mãe, que isso? Você não tem confiança na educação que a senhora me deu, não? Que isso? Como assim? Achando que eu defendo assassinato de bebês? Eu sou real, né? Pelo contrário, mãe, eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema com a taxa alta de aborto que a gente tem hoje. O que a minha militância, na verdade, é pra reduzir esse número, pra proteger as mulheres. E ela, mas então eu não entendo isso daqui, por que você tá falando de descriminalizar aborto, legalizar aborto, o que tá acontecendo? E aí eu perguntei pra ela, eu falei, mãe, em todos esses anos que você tá pastoreando, mais de 20 anos como pastora, quantas mulheres você já atendeu no seu gabinete que disseram pra você que já tinham feito aborto? Ela, muitas, Camila, não tem nem como contar, eu não sei nem dizer que pra você de cabeça quantas. Eu falei, muitas, né? Eu falei, entendi. Pra quantas delas você chamou a polícia? Aí na hora que eu fiz essa pergunta, ela ficou chocadíssima com aquela pergunta e ofendida. Tipo assim, cara, como assim? As mulheres chegam lá desesperadas, cheias de culpa, em depressão, pensando em suicídio, muito mal. Eu preciso orar com elas, eu quero orar com essas mulheres, eu quero mostrar que Deus perdoa, que Deus acolhe, não sei. Como assim chamar a polícia, Camila? O que você tá falando? Eu falei, mãe, então, deixa eu te contar uma coisa que a senhora talvez não tenha percebido. Você também é a favor da descriminalização do aborto. É isso. Porque o debate é só esse. O debate da descriminalização é um debate sobre o encarceramento dessas mulheres, né? Que são mulheres majoritariamente pobres e negras. Então, assim, é um debate sobre encarceramento, é um debate sobre punição e é um debate principalmente para quem é cristão sobre graça e sobre misericórdia. Sim, total. Então, mais da metade das mulheres que fazem aborto hoje no Brasil são mulheres, inclusive, que são mães. Né? Então, assim, não são mulheres aleatórias, mulheres irresponsáveis, que não entendem, enfim, né, inconsequentes. Pelo contrário, são mulheres que entendem, inclusive, o peso da maternidade, entendem a importância da maternidade. Não são devoradoras de bebês. São mulheres que já têm seus filhos, e, inclusive, quando a gente está falando de encarceramento dessas mulheres e de manutenção dessa lei, a gente está falando que se a gente fosse encarcerar hoje todas as mulheres que fizeram aborto no Brasil, primeiro que a gente não teria cadeia suficiente para isso, pela quantidade de mulheres que abortaram no Brasil e que abortam. E segundo, que a gente está falando da destruição de quantas famílias? Sim. E aí, se a gente, enquanto cristãos, defende as famílias, e pra gente a família é importante, qual é o sentido de encarcerar várias mães que vão deixar seus filhos completamente desassistidos? Às vezes 2, 3 filhos, e aí já não tem, às vezes, a figura paterna, né? Porque os homens sempre abandonam os filhos e isso não é um problema para a sociedade, né? Sim. Então, assim, essas crianças serão criadas por quem? Essas crianças viverão como? Então, assim, esse debate também é um debate sobre destruição das famílias. Manter essa lei do jeito que ela é hoje é incentivar a destruição das famílias. E isso, pra gente, enquanto cristãos, é um problema porque a gente, de fato, defende as famílias. Sim. A igreja também é um espaço político. Por entender isso, mulheres negras dentro do contexto religioso estão se movimentando em busca de democracia e direitos. Fundado em agosto de 2018, a Rede de Mulheres Negras Evangélicas surgiu por uma necessidade: fortalecer as iniciativas protagonizadas por mulheres negras em diferentes frontes de lutas sociais, buscando aproximar mulheres de camadas sociais mais vulneráveis a pautas de direitos sociais e da justiça racial. Nilza Valéria é evangélica, feminista e coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A organização, que surgiu durante o processo de impedimento da presidente Dilma, tem como objetivo mostrar que a bancada evangélica não representa os evangélicos e que nem todo crente é de direita.
buscando a justiça e a equidade através da defesa da democracia e do Estado de Direito. Ativista negra e integrante da Pastoral da Juventude Católica em São Paulo, Dai Zito foi uma das grandes articuladoras da campanha nacional de enfrentamento ao ciclo de violência contra a mulher, que aborda as diversas dimensões da realidade dessas violências, entre elas a simbólica, psicológica, financeira, doméstica, sexual e midiática. A sociedade em que a gente vive precisa de mudanças. Independente do contexto, ao longo da história, Minas tem se unido e causado transformação. Eu sou o Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes. Até amanhã. E sobre a militância LGBT, sobre o trabalho da Evangelics, fala um pouquinho também. Assim, eu tava conversando com Camila antes da gente começar a gravar, é que uma das razões de querer trazer ela pra cá pro canal é porque eu tenho sentido cada vez mais importância de mostrar que nós existimos, que essas pessoas existem, que existem outros cristianismos possíveis, especialmente porque tem pessoas que têm muitas feridas que viveram dentro das igrejas e que só viveram essas feridas porque não foram apresentadas a uma outra possibilidade, né? Então a gente contar essas histórias, essas nossas vivências aqui é um jeito de romper com esse ciclo de violência que existe dentro das nossas igrejas. Então, fala um pouquinho também. Obrigada, aliás, por usar esse espaço para dar visibilidade, né? Porque é importante, de fato. O Evangelics é um coletivo que nasce com uma proposta, primeiro, de acolhimento de pessoas LGBTs evangélicas que estão em situação de vulnerabilidade ou de violência dentro das comunidades de fé, o que é muito comum para pessoas LGBTs evangélicas, cristãs, acho que no geral, né? Mas é muito comum quem é LGBT e está dentro da igreja evangélica, normalmente tá vivendo um processo bastante violento ali, né? Sim. Enfim, seja de só repressão, seja de, exorcismo, seja de cura, né? E aí, acho que o primeiro objetivo do Evangelics é primeiro de acolhimento dessas pessoas, né? De apresentar, na verdade, um evangelho que acolhe essas pessoas e que entende, na verdade, que a diversidade é uma das características de Deus. Sim. Então, não faz o menor sentido, né? Porque nós somos a manifestação desse caráter diverso de Deus aqui na Terra. Sim. Então não faz o menor sentido demonizar as nossas sexualidades que são diversas, não faz o menor sentido atribuir isso, patologizar isso. Enfim, e acho que esse é o primeiro objetivo. E aí o segundo objetivo é muito de oferecer um processo de capacitação, de formação teológica para as lideranças religiosas que estão interessadas em começar a entender o debate da sexualidade e o cristianismo por um outro viés, que não é esse viés fundamentalista, que não é esse viés de condenação, que não é esse viés de reforçar discurso de ódio que mata tantos LGBTs hoje no Brasil. O Evangelics nasce um pouco com essa perspectiva, com essa esperança, né, de serviço. E é um pouco do trabalho que a gente tem tentado desempenhar. E aí a gente está se organizando por núcleos nos estados e tal. E é isso, assim, eu sou bem orgulhosa desse trabalho do Evangelics, porque eu acho que é muito importante, ainda mais nesse momento e nesse período que as violências contra os LGBTs estão se intensificando de forma muito absurda. Sim. Que dirá na igreja, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade de entender a nossa presença dentro das igrejas, e eu costumo... pessoas que têm dificuldade de entender, eu até compreendo, assim, só que tem pessoas que às vezes fazem críticas muito irresponsáveis à nossa atuação. E eu tenho assumido a posição, assim, de que boa parte das críticas irresponsáveis quase nunca tem noção da importância do trabalho que a gente está fazendo dentro das igrejas, porque são pessoas que não estão dentro das igrejas vendo o trabalho que a gente faz, sabe? Na hora que o bicho pega, na hora que tem um jovem, um adolescente LGBT passando por uma situação de exorcismo, sem condição de negociar com a família, as pessoas que conseguem estar lá dentro para prestar socorro somos nós, sabe? Tipo, é a gente que segura as pontas, é a gente que conhece um vocabulário teológico, um vocabulário religioso que vai tocar, que vai conseguir dialogar, sensibilizar aquele líder religioso, aquela família. É uma disputa de terreno que é muito importante e também muito dura e muito cara, né? É um pouco desesperador e frustrante pra gente que tá travando todas essas batalhas, né? Contra o fundamentalismo religioso, dentro das igrejas e tal, pela vida das pessoas, e a gente se deparar com a galera que tá nas militâncias fora da igreja
total num processo de condenação do que a gente tá fazendo, sabe? Assim, é muito frustrante isso. A gente lida muito com isso, enfim, movimento LGBT a gente lida com isso, movimento feminista a gente lida muito com isso. Eu já tive que ouvir cada barbaridade que, assim, nossa, cara, faltaria tempo aqui pra contar a quantidade de absurdo que eu já escutei, sabe? Pessoas falando que, tipo, é impossível existir feminismo cristão e que tem muita limitação nisso. E aí eu olho pra tudo que a gente fez, assim, no último período, sabe? Pro quanto o feminismo cresceu dentro das igrejas, o quanto avançou. E, inclusive, tudo que a gente tá sofrendo agora é uma resposta ao nosso crescimento dentro das igrejas, é o trabalho que a gente faz. E eu fico assim, cara, não é possível, essa pessoa não tem noção dessa realidade, sabe? Pra tá dizendo um negócio desse. A pessoa tá dizendo que a gente tem muitas limitações, que não é possível, não é compatível o feminismo e o cristianismo, que inclusive é a mesma argumentação dos fundamentalistas, né? Pois é, isso que eu ia dizer. que é curioso. É aquela coisa, cara, quando você tem um pensamento que é igual ao do Malafaia, muda de ideia, meu anjo, amigo, sabe? não, tipo, não bate a lógica, sabe? E aí eu vejo, tipo, a galera vanguarda do movimento feminista branco, né? Geralmente, um movimento feminista branco, classe média, dizendo um negócio desse, e eu olho e penso que no último período, quando a gente estava na luta em torno da DPF 442, cara, a movimentação da Frente Evangélica pela Legalização do aborto, na verdade, trouxe um marco para a história da luta da descriminalização do aborto na América Latina. Sim. Pela primeira vez na história, a gente teve igrejas evangélicas assinando a DPF favoravelmente, sabe? Igrejas evangélicas pedindo a descriminalização do aborto. Isso é fruto de um processo muito amplo de mobilização dessas igrejas, de conversa, de trabalho de base. Sim, sabe? Coisa que essas base. pessoas já esqueceram como fazer e estão condenando o que a gente está fazendo. Então, assim... E é isso, assim, a galera que não tem noção, assim, especialmente quando dizem que nós estamos defendendo a igreja, que nós estamos sendo coniventes com a igreja e tudo mais. Cara, assim... Eu tô sendo tão conivente que eu tô no processo de exílio agora, né? Isso. Muito provavelmente quando este vídeo sair no canal, Camila estará em outras terras, em outro país, que ela tá indo viajar amanhã. Porque Camila está em exílio, em situação de se retirar do Brasil por causa de perseguições e ameaças, por causa de todas essas lutas importantes que vocês ouviram ela dizendo aqui que faz. Conta um pouquinho sobre isso, se você puder. Tá sendo muito difícil, porque isso envolve paralisar muitos planos, isso envolve deixar trabalho, deixar minha vida, deixar meus amigos, deixar minha família. E eu sou muito apegada com a minha família, principalmente, então está sendo muito, muito doloroso esse processo. Eu, na verdade, levei muito tempo para tomar essa decisão. Eu sofro esse tipo de ataque, recebo mensagem de ódio e ameaça já tem pelo menos 2 anos. E só agora, na verdade, eu tomo a decisão eu opto por esse exílio, né, porque acho que chegou num momento que não tinha mais, assim, enfim. E eu levei tanto tempo pra decidir isso, exatamente porque eu tinha muito essa perspectiva de tipo, não, cara, eu não vou sair daqui, sabe? Eu vou ficar e eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer e eu não vou arredar o pé, porque isso é me acovardar. Então, pra mim, na verdade, tá sendo muito doloroso esse processo de partida, sabe? Porque alguma coisa aqui dentro de mim ainda grita muito essa minha vontade de ficar, de continuar o trabalho que eu tô fazendo, sabe? De seguir, porque eu tô vendo os frutos do que meu trabalho tá gerando, sabe? E eu fico feliz com isso, assim. A gente tá recebendo o retorno das igrejas, a gente tá recebendo o retorno principalmente das mulheres das igrejas. E isso pra mim é muito importante, assim. Eu não queria interromper esse processo. É muito duro pra mim estar interrompendo isso. Mas eu também ouvi uma frase que é uma frase que me fez, na verdade, tomar essa decisão. Que a gente não precisa de mais mártires, a gente precisa de ativistas vivos e trabalhando. Sim. Então, essa é a minha opção nesse momento, é exatamente uma opção por me manter viva para que eu consiga continuar trabalhando. Eu não sei o que pode acontecer comigo se eu continuar aqui, sabe? Não é só coisa de internet, né? Assim, a gente de tocar aí na minha porta, a gente me seguindo armada, a gente ameaçando a minha família. E aí, quando mexe com a família, fica mais difícil ainda, porque eu não tenho mais, entendeu? Enquanto era comigo, ainda tava resistindo um pouco mais, mas aí passou a ser com a minha família, eu não tenho o que fazer, sabe? Eu me sinto hoje, na verdade, forçada a deixar o meu país, porque eu não sei o que pode acontecer comigo ou com as pessoas que eu amo, sabe? Se eu continuar aqui. É porque acho que o que eu tô vivendo é um pouco um processo de luto mesmo, sabe? Assim. Porque a minha vida, como ela é hoje, ela tá morrendo. De fato, ela tá morrendo, assim. Então eu tô um pouco nesse processo de luto, tá sendo
tá sendo tudo muito difícil. E acho que o que tem alimentado um pouco a minha fé, o que tem alimentado a minha esperança é olhar para a história da igreja mesmo. O movimento progressista dentro da igreja evangélica, o movimento que luta por direitos humanos, o movimento que, enfim, luta por democracia, que preza pelo Estado laico, que ele nunca ganhou tanta força quanto nesse momento político de barbárie que a gente está vivendo. Assim. A gente nunca teve tantos LGBTs procurando os nossos movimentos para se integrar a esses movimentos. A gente nunca teve tantas mulheres se reivindicando feministas dentro das igrejas e vindo procurar a gente para saber o que fazer, como fazer. A gente nunca teve tantas pessoas procurando as igrejas que são igrejas progressistas porque romperam com suas igrejas que eram fundamentalistas. Então, assim, a gente está vendo também o quanto esse momento de barbárie está fortificando o nosso movimento. Então, isso é um pouco do que me dá esperança, que me deixa feliz, porque, assim, de forma alguma, a minha saída do país nesse momento significa um recuo desse nosso movimento. Pelo contrário, assim, isso é muito símbolo da nossa força e... Na verdade, pra mim, essa reação fundamentalista também mostra o quanto a gente tá forte e o quanto a gente tá avançando, sabe? Se você chegou ao ponto de incomodá-los nesse nível, alguma coisa a gente fez, né? Exatamente. E eu compartilho muito essa mesma fé e essa mesma esperança, porque, falando enquanto cristãos, né, esses sinais de vida, de mudança, de resistência aparecendo, esses sinais de Páscoa, para nós são importantes também, me alimentam muito. E é isso. Seguimos nessa trajetória aí. Espero que você colha muitos frutos bons nessa sua jornada, ainda que seja uma jornada forçada e inesperada, que sejam sinais de Páscoa. Amém. Amém. Obrigada. Muito bom estar contigo, amiga. E estamos juntos. Ai, eu amo você. Também amo você.